Boa tarde a todos. Vamos então dar início a esta segunda sessão da quarta edição dos nossos Zen Talks. Um, Foram duas sessões, da primeira sessão e esta, sendo que a primeira estará brevemente disponível no site da Academia, que já está no nosso chat. São ambas sessões que foram dedicadas e são dedicadas à implementação, à introdução da Diretiva NIS2 e aos impactos que ela trará para as organizações e para todos, incluindo a nível público em Portugal. Connosco temos o professor Pedro Fernandes, que mais uma vez reitera aqui o nosso agradecimento pela disponibilidade, porque foi efetivamente o professor Pedro que disponibilizou-se desde logo para poder apresentar, e sendo um tema complexo, tivemos que pedir para reduzir para menos sessões, e daí a necessidade aqui de nós ocuparmos um pouco, quase que o tempo todo que nós temos de End Talk para apresentar os temas. E a questão das perguntas e respostas, o professor tem vindo a preparar um conjunto de perguntas e respostas que serão as mais correntes e as mais normais de surgirem, ou até algumas mais aprofundadas, portanto, isso para nós podermos ocupar um bocadinho mais de tempo para apresentar o tema. Isto não invalida, como aconteceu na primeira sessão, e volto a reforçar que qualquer dúvida que haja, façam-nos chegar as dúvidas ou coloquem-nos no chat. Podem colocar no chat ou nas perguntas e respostas, não é relevante, depois compilamos as coisas, ou então enviem por e-mail, e depois iremos juntar tudo e enviar para todos os participantes o conjunto das perguntas e respostas que surgirem, liberando assim um pouco de tempo para o professor conseguir apresentar este tema que precisaria pelo menos do dobro das horas que nós temos. Okay? Pronto, sem mais demoras, não vou ocupar este tempo, então, professor, mais uma vez muito obrigado e pode começar a sua parte. Obrigado. Obrigado, professor João. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, só um pequena parte. Como disse o professor João Marreiros, sendo um tema complexo e havendo, portanto, um tempo limitado, peço desculpa de estar um bocadinho mais acelerado do que é habitual e conveniente, eventualmente, em tópicos complexos. Além disso, também alguns dos participantes serão especialistas na área e, portanto, alguns conceitos abordados poderão ser-lhes familiares, mas tenho que abranger todo o público, que é heterogéneo e por natureza. Entretanto, vamos então dar início, portanto, ao tema. E nós estivemos na primeira semana com portanto, mais a questão do percebermos quem está abrangido e como registar. Hoje vamos ter um bocadinho mais práticos, apesar de ainda haver aqui temas ainda um bocadinho complexos. E vamos ver o que implementar, como e em que ordem. É mais esse o objetivo da sessão. Portanto, supostamente, no final, espero que haja um conhecimento claro das 10 medidas que estão definidas no artigo. Eu peço desculpa não dizer 27º, porque com o tempo curto eu vou chamar os artigos 27, mas não é o termo legalmente adequado. Compreensão do processo de notificação de incidentes também, outro tópico que espero que fique claro, minimamente claro, e um roadmap faseado, 24 meses com um orçamento estimado, que são os objetivos que se pretende aqui atingir. Na primeira semana falámos de ameaças, vulnerabilidades, o porquê de existir a NIS2, e hoje implementamos a resposta técnica e das organizações a estas ameaças. Aliás, rapidamente, na semana passada, referiu-se que a administração pública estava integrada já no NIS1 em Portugal. É uma especificidade portuguesa, porque não estava a nível europeu definido a administração pública, particularmente a administração local. Como temos agora uma especificidade também, como vimos na primeira semana, em Portugal, que é o facto das instituições de investigação e universidades e politécnicos estarem envolvidos, que não é habitual nos outros países europeus. Ora bem,
Temos aqui então alguns objetivos de ação, portanto, o que nós pretendemos agora é irmos mais ao implementar, priorizar o custo que isto envolve. Portanto, temos aqui as 10 medidas do artigo 27, como é que se notificam incidentes que ocorram, artigo 32, portanto, do artigo, portanto, da Lei 125, 2025, o frameworks que podem ajudar, como vamos ver, a fazer um mapping do NIS2, como seja o ISO 27001, que é muito conhecido, o NIST, SIS Controls, já vamos ver nos sites em particular em que é que consistem, o roadmap de 24 meses, orçamentos, falar um bocadinho da IA ofensiva, porque agora está a criar alguns problemas, mas também temos a defensiva, felizmente, e depois fazemos uma identificação dos quick wins e prioridades imediatas que temos à nossa disposição. Ora, passemos então, sem mais demoras, ao artigo 27º, que é o coração técnico do NIS2. Portanto, são aqui definidas as 10 medidas obrigatórias que todas as entidades abrangidas têm que implementar. E vamos analisar com detalhe essas medidas, as mais críticas serão analisadas mais em pormenor. Para isso, contextualizaria, portanto, estas medidas com 3 definições. Elas cobrem prevenir, detectar e recuperar. Não são independentes, formam um sistema. A ideia-chave que interessa reter é essa. E daí eu ter aqui marcado algumas, pôr aqui algumas marcas no slide para que ficasse mais claro. Onde tenho a letras verdes do lado direito de cada tópico, P, D, R, prevenir, detectar, recuperar. Para enquadrar cada uma das medidas que aqui está nesses 3 tópicos que acabei de referir. Por outro lado, há 3 alíneas que estão sublinhadas, que nos slides um bocadinho mais à frente vou chamar a atenção, que são medidas que são as quick wins que mais rapidamente devem ser implementadas. E que ajudam a, logo de início, tornar o sistema mais seguro. E, portanto, ainda estão sublinhados as palavras-chave de cada uma destas políticas, das 10 medidas: riscos, incidentes, continuidade, fornecimento, desenvolvimento, avaliação, ciberhigiene, criptografia, segurança e multifator authentication, MFA, que são as palavras-chave para olharmos aqui, para eventualmente até criarmos uma mnemónica para este conjunto de medidas. Portanto, quando dizemos que todas elas têm que ser implementadas, uma PME, por exemplo, 50 pessoas, pode eventualmente usar um registro num Excel. Quer dizer, isto é proporcional à dimensão das entidades que estão abrangidas. Obviamente, um banco, entidade crítica, essencial, portanto, com uma grande dimensão, vai precisar de um ISMS ISO 27001 formal, mas todas as entidades abrangidas têm que endereçar as 10 medidas. A diferença está na sofisticação, não na omissão, que seria obviamente sancionada. Portanto, vamos então olhar para estas medidas mais críticas, chamando a atenção do seguinte: os estudos mostram que, e por isso é que eu hoje sublinhei, o MFA, portanto o Multifactor Authentication, os backups imutáveis, que está na linha C, na parte da continuidade do negócio e recuperação, e particularmente na recuperação, e o awareness, que está na linha G, cyber, higiene e formação,
previnem mais aproximadamente 80% dos ataques mais comuns. São também os quick wins mais acessíveis. O custo é praticamente nulo. E, portanto, os que mais facilmente se implementam logo de início. Passemos então à análise das medidas com um bocadinho mais de detalhe. E, para isso, vamos olhar aqui para a análise e gestão de riscos, a medida fundacional. Todas as outras dependem desta. Temos aqui os pontos-chave e depois ali à direita como implementar. Permitam-me referir, particularmente para quem não é da área especialista, e peço desculpa mais uma vez a quem é especialista que conhece isto, cor e salteado. A parte mais importante, a componente mais importante hoje em dia de qualquer entidade são os dados. Nem sequer são os ativos físicos, são os dados. Os dados dos clientes, os dados do negócio, propriedade intelectual e os dados hoje em dia não têm sede física permanente, circulam por todo o lado. Aliás, nós quando, e daqui a bocadinho refiro isso, mas posso já referir, quando falamos em segurança de informação, nós estamos a falar entre o equilíbrio entre a disponibilidade e a segurança. Se quiser um sistema 100% seguro, fecha a disponibilidade, availability da informação e tem um sistema 100% seguro. Inútil, não serve para nada. Ou seja, quanto mais disponibilidade de informação, mais riscos se correm e mais necessidade de os mitigar é necessário e, portanto, mais medidas têm que ser implementadas. Portanto, os dados são o ponto principal. Sistemas, obviamente, servidores, aplicações, bases de dados, os procedimentos críticos, negócio, pessoas, colaboradores com conhecimento crítico. E aqui este é um ponto-chave que eu vou voltar a referir um bocadinho mais à frente, porque hoje em dia é um dos pontos mais críticos na questão da segurança de uma instituição, de uma empresa. Vimos na última semana que ameaça versus vulnerabilidade versus risco são coisas diferentes. A ameaça potencial, fonte de dano, vulnerabilidade, fraqueza explorável, por exemplo, não fazer patches, atualizações de sistemas, etc. Risco é a probabilidade de ameaça explorar a vulnerabilidade vezes o impacto se o fizer. Ou seja, o risco não é o mesmo que a ameaça. Porque uma ameaça sem vulnerabilidades envolve um risco baixo. Ameaças não intencionais, muito rapidamente, são muito subestimadas e por isso eu refiro novamente erros humanos de colaboradores, apagar algo de forma por distração, por exemplo, desastres naturais, inundações e agora temos visto fenómenos da natureza que criam problemas às vezes prolongados, falhas de energia prolongadas, como vimos recentemente, falhas de hardware também podem acontecer a todo momento, bugs de software, fazer uma atualização do sistema operativo que não corre bem e que cria problemas. NIS 2 exige análise de riscos que cubram todas estas categorias, inclusivamente ameaças não intencionais. E não apenas ataques externos, que é aquilo em que normalmente se pensa quando se fala em cibersegurança. Processo prático de análise de riscos. Então, e olhando aqui para o nosso slide, faço um inventário de ativos, o que temos que é crítico. É a pergunta. Passo 2, identificar ameaças por ativo. O que é que pode correr mal? Depois, avaliar vulnerabilidades. Somos suscetíveis? Calcular risco. Expor probabilidade de 1 a 5, vezes o impacto 1 a 5, dará um risco de 1 a 25. Decidir tratamento. Mitigar. Implementando controle. Ou aceitar, se o risco for baixo. Ou transferir, se for seguro. Ou eliminar, deixar de ter o ativo. Aprovar plano
no Conselho de Administração ou Direção, é fundamental, com ata, e rever anualmente. Ou rever se, eventualmente, houver alterações da dimensão da empresa que justifiquem em 30 dias uma notificação, como vimos na semana passada. E, portanto, para este efeito, temos ferramentas gratuitas. Eu gostaria de mostrar, mas não sei se... Não. Portanto, eu daqui a bocadinho vou mostrar uma série de sites, como seja o Monarch do Luxemburgo, a ENISA, no Risk Assessment, uma entidade europeia de segurança de informação em redes, e o NIST, National Institute of Standards and Technology, que são, e inclusivamente Excel, portanto, fecheiros de Excel que podem ser utilizados, porque, para não estar agora a desligar portanto, a apresentação e passar para outra que demora algum tempo. E o tempo é curto. Permitam-me então, peço desculpa, eu não referi à direita, mas tinham isso disponível, perante todos aqueles quadros que, lamento esta pequena falha, perante todos aqueles quadros que tínhamos ali à direita, vamos então, e sim, só olhar rapidamente, nas frameworks foram referidas, a periodicidade é anual, com ferramenta do Excel aceito, particularmente em PNS, com aprovação e duração de 2 a 4 semanas. Isso estava já referido. E as ferramentas ali embaixo, sim. Passemos então ao segundo ponto, a linha B do artigo 27, tratamento e resposta a incidentes. Que é um incidente de cibersegurança. Qualquer evento que comprometa a disponibilidade, a autenticidade, integridade ou confidencialidade de dados ou serviços. Quem é proficiente nesta área sabe perfeitamente que o triângulo CIA, CIA, que agora já tem mais elementos, portanto é muito conhecido. CIA advém de confidencialidade, integridade e disponibilidade, availability. A autenticidade está aqui já como um add-on, além de outros que também depois entram, mas estes são dos mais importantes. A disponibilidade já falei, a autenticidade, a informação autêntica e criada por quem sabemos que foi o autor, integridade não foi alterada e confidencialidade não foi divulgada, não houve disclosure. Incidente pode ser intencional, um ataque ou não intencional, erro humano, falha de hardware, etc. E nem todo o incidente é significativo para efeitos de notificação do CNCS. Embora chame a atenção, se não há certeza se é significativo, é melhor notificar, porque se tivesse que ser notificado e não for, há penalizações. Ciclo de resposta a incidentes. Então temos ali em cima no slide uma sequência de detecção, análise, contenção, erradicação, recuperação e missões. Detecção, identificação que algo está errado. Temos algumas ferramentas, Security Information and Event Management, o CIEM, alertas de utilizadores, monitorização. Análise. Perceber o que aconteceu. Que sistemas foram afetados, qual o vetor de ataque. Contenção. Parar a propagação, por exemplo, isolando redes, fechando contas comprometidas, qualquer coisa desse género. Erradicação. Vem a seguir. Remoção de malware ou remoção de um atacante que eventualmente esteja no sistema. Recuperação. Restaurar backups, verificar a integridade, voltar à operação normal. E lições, que são muito importantes, porque no SDLC que vimos na primeira semana, Security System Development Life Cycle, depois tem a parte de Security System Development Life Cycle. Isto é um sistema em waterfall.
quando chegamos às lições, isso serve para, da próxima vez, já termos documentação que nos ajuda a melhorar o processo. Documentar o que falhou e o que funcionou, atualizar procedimentos, é um ponto que é muito descurado e é importante. Para isso temos o SIEM, que já falei, Security Information and Event Management, que envolve ferramentas que agregam logs de sistemas múltiplos, firewalls, por exemplo, Active Directory de Windows, aplicações, e correlaciona eventos para identificar padrões suspeitos. Tentativas de logins falhados sucessivamente, por exemplo, de madrugada, pode disparar um alerta automático, ferramentas desse tipo. Há soluções também na cloud, eu não quero fazer publicidade, mas Microsoft Sentinel, Splunk Cloud, IBM QRadar, Elastic SIEM, enfim, há uma série de ferramentas e, perdoem-me, isto não é publicidade, mas foi apenas para referenciar algumas. Custo estimado entre 500 euros a 2.000 por mês, dependendo do volume de logs, e, portanto, isto para situar o SIEM. Playbooks, estamos na parte estratégica, porque depois há os, portanto, notebooks, o equivalente, mas os playbooks referem-se a guias que têm que ser definidos passo a passo para responder a tipos de incidente específico. Isto porquê? Porque durante o incidente real não há tempo a pensar. O playbook guia a equipa. Porque nessa altura, perante o incidente, tem que haver, isto até na aviação sabemos que é comum, tem que haver um playbook que rapidamente dê instruções para determinado tipo de situações. Playbooks mínimos a ter. Para ransomware, por exemplo, phishing com credenciais comprometidas, distributed denial of service, DDoS, data breach, portanto, acessos não autorizados também, side threat, ameaças internas, enfim. Estes playbooks devem existir e servem de guia se acontecer algo deste género. Tendo sempre presente que o humano é o elo mais fraco. Hoje em dia, por muitas firewalls que se tenha, por muito cuidado que se tenha nos acessos externos, qualquer utilizador interno está dentro da rede, clica no phishing e pode comprometer todo o sistema. Ou então guarda a informação numa pen e leva para fora da empresa. 90% dos ataques bem-sucedidos começam por erro humano ou engenharia social. Aliás, os hackers começam pela engenharia social, que dá menos trabalho do que passar pelas firewalls. Phishing é o vetor mais comum. 36% de todos os data breaches. Colaboradores sem informação, clica no e-mail de phishing, pode comprometer toda a organização. Por isso, o artigo 27, na linha G, ciberhigiene, vou dizer em português, informação, é tão importante quanto as medidas técnicas. A formação é fundamental. Formação e, como veremos, a simulação para verificar se os utilizadores caem em phishing, para que o clique em phishing caia para baixo de 5%, como faremos. Mas passemos para a linha C, continuidade e recuperação, Business Continuity e Disaster Recovery, que são dois tópicos que têm abordagens, são complementares, mas têm abordagens diferentes. Ou seja, Business Continuity. Como é que a organização continua a operar durante uma interrupção? Com sistemas degradados, por exemplo, processos manuais, locais alternativos, se houver, por exemplo, uma inundação ou algo do género, ou seja, como é que conseguimos manter a organização a funcionar mesmo de forma parcial. Disaster Recovery, por outro lado, como é que a organização restaura a informação e os sistemas afetados ao estado normal após as interrupções. Aqui no Disaster Recovery já estamos a falar de, por exemplo, a utilização de backups para repor informação. Portanto, o Business Continuity
tem a ver com operar com o que está disponível, e disaster recovery, recuperar o que ficou danificado. Na realidade estão complementares. O BIA, Business Impact Analysis, é importante e o que é que nos permite fazer? Identificar quais os processos mais críticos, idealmente os 5 processos que separarem, por exemplo, mais de 4 horas, causam um impacto grave. Temos que responder a esta pergunta. Define RTOs e RPOs realistas para cada processo, já vamos ver isso, e é a base de todo o plano BCDR, sem o BIA, os planos são ficção. O RTO, então, o que é? Recovery Time Objective, e o RPO, Recovery Point Objective. Com analogia, poderíamos dizer que o RTO, vamos supor, um website está 2 horas parado. Pode, depois de 2 horas, fazer com que os clientes vão para outros websites semelhantes e, portanto, perdemos clientes e perdemos receita, o que é complicado. Isto no Recovery Time Objective. No RPO do website, por exemplo, definimos 30 minutos, o que significa que podemos perder no máximo 30 minutos de encomendas, para considerar isto aceitável. Para garantir o RTO 2 horas e RTO 30 minutos, precisamos de backups a cada 30 minutos, mais disaster recovery, que lança o site em 2 horas. E com isso temos uma ideia de qual é portanto, o significado de cada uma das siglas. O teste é fundamental, porque o exercício anual obrigatório é importantíssimo e já vamos também aqui ver outros pontos que têm a ver com esta questão do teste. Mas antes disso, ali no Disaster Recovery, estivemos no Business Continuity, vejamos a regra 321, 3 cópias de dados, dos quais haja pelo menos 2 tipos de mídia diferentes, por exemplo, disco local mais cloud ou outra coisa do género, e uma cópia offline ou imutável, protegida contra ransomware. Offline pode ser uma cópia que está guardada num local que está perfeitamente não ligado ao exterior e protegido fisicamente. Se for online, tem que ser imutável, e já vamos ver que há sistemas que fazem isso. Porque a primeira coisa que os ataques do ransomware fazem é, se houver cópias online, elas são eliminadas e depois o sistema é encriptado. Ou seja, Google Drive não serve, OneDrive não serve, tem que se garantir que não há possibilidade de alterar os dados. Porque o ransomware moderno, Lockbit, Black Cat, Ransom Hub, localizam e destroem backups antes de cifrar os dados. E, portanto, soluções, além da parte física, tipo num cofre, por exemplo, o AWS S3 com Object Lock, e a sigla WORM. O WORM aqui não tem nada a ver com vírus e worms, é Write Once, Read Many. Os dados, portanto, não podem ser apagados durante o período de retenção. Portanto, o sistema garante esta segurança. A Microsoft com a Azure Immutable Blob Storage tem um modelo idêntico, e há outras soluções semelhantes. Teste de Restore, e daí eu ter referido também o exercício anual obrigatório, e este teste de Restore é obrigatório e provavelmente até é mais importante do que fazer só os backups. Imaginemos uma empresa que tem backups diários, isto normalmente é feito com scripts, como sabemos. Estes backups, acontece o incidente ao fim de 3 anos e verifica-se que o script foi atualizado há 8 meses e a partir daí
os backups ficaram a zero porque o script está mal concebido. 8 meses que desapareceram e a recuperação torna-se provavelmente impraticável. Ou seja, os backups têm que ser sistematicamente verificados com periodicidade curta para que, se houver um incidente, tenhamos a certeza que eles estão a funcionar corretamente e que podem ser utilizados. Estou com meia hora, tenho que avançar um bocadinho. Agora, MFA, Multifactor Authentication. Deixa-me rapidamente referir aqui alguns pontos importantes para passarmos depois para a linha C. A escolha do método é importante. O que é que são fatores de autenticação? A autenticação é a identificação do utilizador, autenticar-se perante o sistema e garantir que é quem diz ser. E pode ser baseado em 3 fatores: o que eu sei, o que eu tenho e o que eu sou. O que eu sei, portanto, por exemplo, uma password, um PIN, etc. O que eu tenho pode ser um cartão multibanco, ou um telemóvel, um token. O que eu sou, biometria, fundamentalmente. Identificação facial, que não é muito segura, impressão digital e outras. O MFA, deixem-me utilizar a sigla que é mais rápido, deve usar, idealmente, pelo menos 2 destes tipos de informação diferentes. E porquê que é importante? Porque bloqueia, segundo a Microsoft, 99,9% dos ataques de credential stuffing, ou seja, o atacante usar passwords que foram roubadas de outros sítios. Porque muita gente utiliza passwords iguais em sítios diferentes. É uma prática que é muito, muito pouco recomendável, mas é muito comum. Tipos de MFA, do menos seguro para o mais seguro, rapidamente o SMS não é uma autenticação segura e, curiosamente, ainda os bancos e outras entidades importantes utilizam muito o código de telemóvel, mas um utilizador pode ter alguém conhecido numa operadora e fazer a associação de um SIM a um determinado número, ou então diz que perdeu o telemóvel e que precisa associar, portanto, o número a um determinado SIM que ele agora adquiriu, e acreditarem nele, e, portanto, o SIM swapping pode permitir que ele passe a receber também aqueles códigos que o utilizador fidedigno recebe. Portanto, deve ser evitado, pelo menos para sistemas críticos. Melhor, os autenticadores, nós conhecemos, os da Microsoft, os do Google, a Wolfie também, geram códigos normalmente de 6 dígitos que mudam a cada 30 segundos ou algo do género, e portanto isso torna o sistema mais seguro, não depende da SMS, essa é a parte mais importante. O custo é gratuito e na maior parte das organizações é perfeitamente adequado. Já vamos ver ali o MFA Fatigue, portanto, MFA Fatigue pode já falar disso. Estes autenticadores estão ali a pedir um código. Portanto, o utilizador estiver a receber muitas notificações, pode eventualmente, porque são altas horas da noite, clicar para não estar ali a ter que olhar para o telemóvel, e não é totalmente seguro por causa desse efeito, mas para a maioria dos utilizadores serve perfeitamente e é melhor que o SMS. Melhor ainda, push notifications e com number matching, que é a aprovação, enviar uma notificação de aprovação em que nós temos que selecionar
um código, quer dizer, 60, 97, 33, enfim, já somos obrigados a ser proativos para fazer a identificação. Nós conhecemos muitas autenticações de aplicações que utilizam esse sistema e, portanto, este evita o MFA fatigue, em que há muitas envios de notificações push e o utilizador clica só para não ser aborrecido. A mais segura é chaves de hardware. O FIDO2, por exemplo, chaves de hardware, o mais seguro de todos é de facto uma chave, mas a chave tem custos. 30 a 100 euros aproximadamente. 100 euros já tem biometria, mas uma chave de NFC ou com USB ou USB-C, a partir dos 30 euros até na Vorten se consegue. 30 euros talvez na Amazon, na Vorten é um bocadinho mais caro. Não quero fazer publicidade, peço desculpa, não devia referir marcas. O BKey, por exemplo, a chave física USB NFC mais conhecida. Passkeys também são muito utilizadas. A Passkey permite, a Apple, Google, Microsoft utilizou muito, que nós possamos utilizar a biometria dos telemóveis, por exemplo, para fazer a autenticação, que se sobrepõe à autenticação baseada em passwords, por exemplo. Seja por um PIN em desenho, seja por impressão digital ou outra. Baseado em criptografia de chave pública, eu não tenho tempo de falar entre chaves públicas, ou seja, em criptografia assimétrica e chaves portanto, criptografia simétrica. Mas só dizer que, porque se fala aqui de chave privada, chave pública e chave privada, envolve uma infraestrutura, PKI, portanto, Public Key Infrastructure, que significa que, muito rapidamente, eu estou a olhar aqui para o tempo, muito rapidamente, com a chave pública e a chave privada, nós podemos encriptar, por exemplo, o nosso e-mail, em que a Alice e o Bob, que são os nomes mais utilizados, a Alice conhece a chave pública do Bob e encripta a mensagem que lhe vai enviar com a chave pública dele. O Bob, a chave pública e privada estão associadas por métodos matemáticos de fatorização de números primos. A mensagem, a partir daí, só pode ser desencriptada pela chave privada do Bob, que só ele conhece. O Bob vai responder à Alice, encriptando com a chave pública da Alice a mensagem que lhe vai enviar, e a Alice só pode desencriptá-la com a sua chave privada. Obviamente, as chaves privadas são privadas, não são conhecidas de mais ninguém, as públicas estão publicadas em qualquer sítio e não há problema nenhum nisso, é muito pelo contrário. A chave pública não permite conhecer a chave privada e, portanto, o sistema é perfeitamente seguro. Aliás, é um sistema que é utilizado pelos nossos Wi-Fi para permitir trocar identificadores, passwords dos sistemas, para eles depois poderem continuar a trabalhar aí sim com encriptação simétrica, que utiliza só uma chave, tanto no emissor como no receptor. Ou seja, é como se estivesse a enviar a password offline, mas isso é outra conversa. O custo do YubiKey, eu já o referi, e para contas de administrador, acessos críticos e gestores, é recomendada a chave de hardware. E, portanto, não vou agora aqui dar exemplos, não tenho tempo para isso, peço desculpa, mas para hoje, para começar a pensar já no muito curto prazo, ativar um Microsoft Authenticator ou Google Authenticator, para o Microsoft 365, para acessos por VPN, próximos 3 meses ativar Number Matching para reduzir a MFA fatigue, 12 meses YubiKeys, começar a pensar nisso para administradores, membros do Conselho de Administração. Passando para o slide, então, da linha J de Comunicações Seguras e MFA.
Isto também tem, em princípio, custo zero e, portanto, quais são as contas que têm que ser, ou os acessos que têm que ser protegidos? Em primeiro lugar, VPNs com acesso remoto. Muitos trabalhadores que trabalham fora do escritório acedem ao escritório por VPN, VPNs normalmente servidores próprios, e a autenticação desses utilizadores deve ter, portanto, um MFA que é um MFA seguro. Contas de administradores e privilegiadas, aliás, para quem já é especialista de segurança sabe isso perfeitamente, há determinado tipo de acessos que nem sequer posterior deviam ser permitidos, como por exemplo acessos às firewalls, nem com SSHs, nada disso. Mas quando há contas de admin que têm que ser acedidas, mesmo internamente, devem ser protegidas. Microsoft 365, Google Workspace, o e-mail é o maior vetor de ataque, aplicações críticas, Enterprise Resource Planning, por exemplo, nos hospitais, a imagiologia, Core Banking, restantes utilizadores. Não usar SMS, o FIDO2 ou app são as mais seguras. Os utilizadores muitas vezes resistem a isto, mas é importante referir que isto são 2 ou 3 segundos abaixo. Isto, não estamos a falar de muita complicação e, portanto, é mais, enfim, se eles forem obrigados, eles têm mesmo que utilizar. Do lado direito, temos as comunicações seguras, transporte, layers, security, portanto, nós temos o TLS, é um protocolo muito conhecido, é obrigatório, Secure MIM para correio eletrónico, em dados sensíveis, mensagens, Signal, Teams, E2EE, E2EE. O TLS também pode ser associado no VoIP ao Secure Real-Time Protocol, para chamadas críticas, canal alternativo out of band 24/7 para emergências e dados TLS versão 1.2 ou superior em todas as comunicações com o exterior. Gamificação da utilização pode ser interessante, dando prémios a quem começa a utilizar para garantir que a utilização é efetuada. Continuando, e tenho que acelerar mesmo, peço desculpa. Isto é muita informação. Vamos rapidamente ver agora outros pontos que estão também no artigo 27 e destaque para 3 fundamental, embora estejam aqui os restantes pontos. Cadeia de fornecimento. Foi aqui que, inclusivamente, no Mythos da Anthropic, recentemente, aconteceu o problema. Cadeia de fornecimento é muito subestimado e os ataques via fornecedor são os mais devastadores porque o fornecedor tem acesso legítimo e, portanto, não é fácil detectar anomalias. O fornecedor pode ter acesso a centenas de clientes. A SolarWinds afetou 18 mil organizações em 2020 e houve outros ataques. A própria Anthropic Mythos, agora em 26, também lhe aconteceu pela cadeia de fornecimento do problema. Portanto, para implementar inventário de fornecedores críticos, SLAs, Service Level Agreements, que são extremamente importantes, definir quais são as obrigações que os fornecedores têm que assegurar para poderem ser aceitos, e auditorias periódicas. Ciberhigiene e informação também. A formação dos humanos é fundamental e, portanto, o ideal é ter taxas de clique em phishing inferiores a 5%, normalmente são 30% a 40%, e para isso há ferramentas de simulação que normalmente são utilizadas com alguma frequência dentro da empresa para ver quantas pessoas caíram e depois o estigma dos utilizadores, toda a gente fica a saber que caíram na simulação, ajuda a motivá-los para que da próxima vez tenham mais cuidado.
algumas plataformas para fazer este tipo de testes, Know Before, Proofpoint, é uma questão de procurarem Proofpoint Security Awareness Training, Cofense, enfim, há uma série de ferramentas para este efeito. Algumas pagas, outras, enfim, mas normalmente têm custos. Criptografia. A criptografia também é importantíssima, já falámos dos dados particularmente em trânsito com o TLS, Transport Delay Security, e nós temos dados em trânsito, o TLS 1.2 ou superior é suficiente. Em repouso, dados armazenados, normalmente utilizamos criptografia simétrica, IAS, Advanced Encryption Standard, peço desculpa, 256 ou superior, 512, por exemplo, é adequado. E, portanto, em termos de criptografia, é o que interessava de indicar. Artigo 32. Agora, notificação de incidentes. Implementamos, a NIS 2 exige que notifiquemos ao CNSS dentro de prazos muito curtos e vamos ver como funciona este processo. Tem 3 fases e as fases estão aqui identificadas: 24 horas com alerta precoce, 72 horas com o relatório completo e relatório final ao fim do mês. Atenção que no primeiro relatório não é preciso sabermos exatamente o que aconteceu. Agora, o que é importante ter presente é o seguinte: o contador só começa a contabilizar quando nós temos conhecimento do incidente, não da ocorrência. Isto é, um atacante já pode ter entrado na empresa há algum tempo, só foi detectado hoje, é a partir de hoje que começamos a contar este tempo das fases 1, 2 e 3. E no início, em 24 horas, nós temos que informar o CNCS em 24 horas, começa às 3 da manhã, até às 3 da manhã do dia seguinte, tem que estar notificado que algo aconteceu. Ainda não sabemos tudo, não interessa. O que sabemos é o que avisamos. Em 72 horas já há mais informação, portanto, dar-se-á um relatório mais completo, e ao fim do mês o incidente é suposto estar controlado e a análise completa ser efetuada. Portanto, temos aqui alguns tópicos que são relevantes para este efeito. Em caso de dúvida, notificar, porque se não fizerem notificação e se fosse suposto fazerem, há sanções. Portanto, na dúvida, notificar. Incidentes significativos para avançar com esta notificação: perturbações operacionais graves de serviços essenciais, perdas financeiras significativas, danos materiais ou imateriais consideráveis a outras organizações ou pessoas. Na prática, ransomware, data breaches, DDoS, compromissos de sistemas críticos. O que não é preciso notificar, por exemplo, quando o phishing foi bloqueado pela firewall, quando o malware foi imediatamente isolado e não houve propagação, quando por erro de configuração tivemos um downtime de alguns minutos, enfim, esses casos são casos que não é necessário notificar. Notificação, canais CERT para a notificação, e o CNCS é para, quando estiver disponível, obviamente, para depois a parte mais de relatórios, etc. Nunca por telefone pessoal, sempre por canal oficial documentado. Passando para o slide seguinte, temos então um caso prático que fica aqui o slide. Não vou agora, peço desculpa, mas pelo tempo, estar aqui a escalpelizar, que é um slide relativamente simples, que se compreende rapidamente. Passemos às frameworks de implementação e daqui a bocadinho então eu depois passo à parte do browser para mostrar os sites que aqui estão identificados, que aqui estão referenciados, melhor dizendo. Portanto, das 10 medidas, isto não tem que se começar do zero,
nós já podemos ter empresas certificadas com 27001 ou seguirem o NIST Cyber Security Framework 2.0 ou o SysControls versão 8.1, porque inclui o Govern que não estava incluído no 8, mas vejamos cada uma rapidamente. 27001 de 2022, quem está certificado já tem 80% dos requisitos do NIS 2. Tem, portanto, peço desculpa, avancei um slide. Tem as políticas principais, todas, portanto, cobertas. As 10 medidas são cobertas. O que é que não está coberto? Para agora resumir. O que é que falta versus NIS 2? Prazos específicos de notificação, não estão cobertos. Aqueles 24 horas, 72 horas e um mês. O ISO não especifica nada disso. O registro formal no CNCS, obviamente, e a responsabilidade pessoal do Conselho de Administração ou da Administração ou do CEO, do artigo 30. E, portanto, estes 3 pontos não estão cobertos. Ou seja, gap analysis 1 a 2 meses entre o 27001 e o NIS 2, implementação 6 a 12 meses, auditoria interna, certificação externa, enfim, o custo pode andar à volta dos 43 a 85 mil euros em 12 a 18 meses, eventualmente, para falarmos em orçamentos. No NIST, Cyber Security Framework, isto é gratuito, já vou mostrar o site, está aqui também a indicação do link. Temos a versão 2.0 que foi lançada muito recentemente e que inclui, como disse, a função Govern, que não estava incluída na versão anterior, e portanto temos aqui, eu peço desculpa, temos aqui os mapeamentos do NIST para o NIS 2, rapidamente, o Govern, artigo 30, o Identify, artigo 27A, Protect, artigo 27G, H e J, formação, criptografia, acessos MFA, o Detect, estamos aqui nos artigos 27B, o CM monitorização, Respond, artigo 32, notificação, resposta a incidentes, e o Recover, artigo 27C. BC, DR, Business Continuity, Disaster Recovery e o restado. Como usar para diagnóstico rápido? Cada uma das 6 funções, nós fazemos a avaliação da maturidade, identificamos onde estão as lacunas e o diagnóstico faz-se em 2 ou 3 dias por uma equipa interna. Usaram o NIST CSF, portanto, 2.0 para diagnóstico e inicial, para destino final. O ISO 27001 é mais adequado. Continuando. O SysControls, versão 8.1, também é muito útil, também é gratuito e tem 18 controlos priorizados, se preferirem, por impacto real, baseados em ataques reais. Está no csecurity.org e tem uma ferramenta de autoavaliação incluída e está dividido em 3 grupos. O primeiro grupo, temos o Quick Wins a implementar primeiro, que são os primeiros SysControls, que estão aqui descritos muito rapidamente e, portanto, não vou agora aqui escalpelizá-los, mas que são aqueles que têm que ser rapidamente postos em prática. Dos 18, o IG1 para PMEs estão aqui descritos os SysControls, depois serão escalpelizados no website que mostrarei a seguir. Espero que tenha tempo para isso. Depois, obviamente, existirão situações em que teremos que ir um bocadinho mais longe. Nas médias empresas já vamos aos 16, portanto, controles e nas entidades essenciais aos 18. Que estão mapeados no site que, portanto, podem consultar e que eu tentarei mostrar se tiver tempo. Então, construir um plano concreto e realista. Começar com os quick wins, de alto impacto e baixo custo, e depois avançar gradualmente. Ou seja, como estava a dizer,
Deixa-me só fazer aqui rapidamente um contexto, mas muito rápido, porque falámos disto no último dia. É importante sabermos que a IA agora já está a tornar-se muito realista, já não vemos e-mails que se detectam imediatamente que são falsos e por isso aumentou a velocidade dos ataques, phishing personalizado, muito, muito perfeitinho, a automação em escala, ataques que têm sido feitos ultimamente são feitos quase a 100% de forma automatizada. E o caso Mitos revelou que mesmo os melhores também falham, mas também temos a IA defensiva. A Microsoft Defender XDR, XDR, o CrowdStrike Falcon, GitHub Copilot for Security, Mozilla usam o Mitos para encontrar 261 vulnerabilidades no Firefox, portanto o Mitos também serve para isso, mas o Mitos ainda não é divulgado pelas entidades. O artigo 27 define o mínimo legal com IA ofensiva. Devemos ser prudentes e implementar mais, se possível, para nos defendermos. Isto era apenas um contexto para então passarmos para o roadmap das 4 fases de implementação. Porquê 4 fases? Para evitar o burnout da equipa. Porque se vamos avançar para tudo ao mesmo tempo, a equipa não vai aguentar, até porque pode não estar preparada. Além disso, o orçamento também é sempre limitado e, portanto, há aqui fases que são bem mais caras, particularmente as últimas, e por isso tem que se começar por aquilo que é possível no momento. E a aprendizagem vai construindo as fases sucessivas e posteriores, e além disso, isto também é muito importante, demonstrar ao CNCS que se está a fazer trabalho, dar-se indicação de que há esforço, porque se houver algum incidente, mesmo nesta fase inicial, e a empresa ainda não tiver todos os sistemas operacionais, e se tiver um ataque, se demonstrar que já está a trabalhar ativamente na implementação, vão ser muito mais tolerantes do que se verificar que não fez o trabalho de casa. E, portanto, a fase 1 é o assessment, estão aqui os pontos. Eu não vou estar agora, não tenho muito tempo para estar aqui a descrevê-los, isto parece que também é autoexplicativo. Precisamos proteger que riscos são mais críticos, quando precisamos e quando, e o plano aprovado pelo Conselho de Administração. Isto é fundamental. Se não houver uma ata, há um grande problema. Quick Wins, fase 2, ações de alto impacto, já falámos disso, BFA, backups, patches, awareness, CSERT, externo básico, para controlo, estamos a falar de 35K, 65K de custo na fase 2. Fase 3, implementação core, esta tem mais peso em termos de orçamento, obviamente, é o heavy lifting, mais caro e demorado. Estamos a falar de CM, ISO 27001, BCDR, pen testing, auditoria interna. Isto pode ter custos bem mais elevados. E a fase 4, maturidade, 18 a 24 meses, certificação, métricas e melhoria contínua, destino final. Portanto, o registro do CNCS, não se esqueçam, 60 dias depois de abrir a plataforma, e é logo no início, em paralelo, não estamos à espera de implementações, porque o prazo começa logo a contar quando abrir a plataforma, ou 30 dias quando a empresa foi criada, se a plataforma já está aberta. Continuando, estes quick wins para implementar esta semana, idealmente, estão aqui descritos, já falámos deles, e, portanto, os custos de muitos deles até são praticamente nulos. Interessa é haver vontade, particularmente da direção, que muitas vezes é avessa a esse tipo de situações, e a direção também tem obrigações de fazer formação. Se isso não acontecer, o custo pode ser muito importante. E, portanto,
Para motivação, o envolvimento da direção, é importante referir que não fazer, portanto, aquilo que está aqui indicado, pode ter custos muito superiores àquilo que é o custo da implementação destes sistemas. Portanto, MFA, os backups offline, o patch management, os custos estão aqui indicados e as consequências ou os resultados que aqui temos do lado direito. Portanto, vou passar este slide, peço desculpa. É péssimo para mim também estar com esta premência, mas o tempo também está aqui a escutar-se. Eu vou utilizar um bocadinho do tempo da parte do Q&A. Orçamento típico de conformidade, para portanto, aquilo que são os gastos de investimento em ativos físicos, longo prazo, máquinas e edifícios, temos aqui algumas estimativas, e para as despesas operacionais temos aqui também alguns valores que podem ser indicativos, mas interessa olhar aqui para o Return of Investment. O custo médio de um incidente grave pode ir, por exemplo, aos 5 milhões. Conformidade com NIS 2, 100 mil por ano, 2% do risco. Isto ajuda a convencer os conselhos de administração de que, de facto, vale a pena investir portanto, na certificação. Caso contrário, os problemas são muito superiores. Isto é, o custo de um ataque pode ser 70 vezes superior à implementação. E, além disso, a empresa, quando está com o sistema implementado, diferencia-se da concorrência perante terceiros, perante clientes, e, portanto, também isso é um asset importante para a entidade. Erros comuns a evitar, o que não fazer na implementação: compliance checkbox. Fizemos tudo e mais alguma coisa. Vem a auditoria e verifica que não se fez nada que devia ter sido feito. Sanções e perda de reputação. Isso é uma situação grave. Não envolver o Conselho de Administração. Eu salientei apenas os mais importantes, embora todos eles sejam relevantes. O CISO, portanto, a pessoa responsável pela segurança da informação, pode implementar todas as questões técnicas, mas não é o responsável máximo. Quem é o responsável é a administração, Conselho de Administração, CEO. E esse é que é responsabilizado pessoalmente, e os seguros normalmente nem cobrem estas sanções, até 500 capa, se existirem problemas ou não tiver havido, por exemplo, uma reunião que tenha definido estes procedimentos com ata, há imediatamente sanções. Não testar o BCDR e não testar os backups, isso é também crítico, porque se há backups há vários anos, como eu referi, e um script falha já há meses, há um problema muito sério. Portanto, testes mensais de restore são mais importantes do que o backup em si. Isto é uma regra que devia ser considerada sempre como uma regra-chave. Portanto, para o Conselho de Administração, a NIS 2 não é um problema do Departamento de TI, mas a responsabilidade pessoal de cada membro do Conselho de Administração, em termos de aprovação, supervisionar, peço desculpa, e garantir que a organização cumpre. E, portanto, o Conselho de Administração nunca pode atirar para cima do CISO o problema. Eu creio que saltei um slide, peço desculpa. Em termos de resultado, portanto, já vimos aqui, está aqui descrito as sanções e, portanto, não sendo a responsabilidade delegável, o Conselho de Administração tem aqui uma motivação extra. Em termos de recapitulação desta sessão, vimos as 10 medidas obrigatórias, a notificação, as frameworks, o roadmap, o orçamento,
e à ofensiva, e o artigo 363 relacionado com o Conselho de Administração. Por exemplo, algumas questões que agora podia colocar. Qual o método MFA mais seguro? Fio 2, as chaves físicas, por exemplo, o passkey, hardware token, que é um RTO, o tempo máximo até restaurar um sistema, o que é um playbook de incidente, portanto, procedimentos passo a passo para responder a um ataque rapidamente, porque a equipa está sob pressão. Backups cloud contam como offline só se forem imutáveis. O humano é o elo mais fraco e, portanto, a formação e awareness são obrigatórios. Sendo assim, nós temos então agora aqui, para esta semana, alguns objetivos que podem ser postos em prática, e isto, no fundo, servirá como algumas guidelines para começar a pôr em prática o NIS 2, porque já estamos atrasados 13 meses relativamente a muitos países europeus. Somos dos últimos a implementar estas questões. Se me permitem, antes de ir aos Q&As, estou com 1 hora e 4 minutos, eu passaria rapidamente no browser, pelos sites, muito rapidamente, e depois mostraria um Excel. Permitam-me parar a partilha e passar para esse ponto. Se for rápido, caso contrário, depois parto. Ora bem, vamos aqui primeiro aos sites que são interessantes. Deixem-me partilhar, só para mostrar os sites que referi. Começando aqui pelo UNIST, unist.gov, portanto, tem aqui a página principal e tem aqui imensos recursos. Eu já abri aqui alguns pontos que são mais importantes do Cybersecurity and Privacy, em que nós temos aqui dois que são importantes para nós. O Cybersecurity Framework, CSF, que foi há bocadinho referenciado, e o Risk Management Framework, RMF, que também foi referenciado na apresentação. Então, aqui do Cybersecurity Framework 2.0, tem aqui imensa documentação, isto tudo é gratuito, podem consultá-la, inclusivamente guias em Excel para fazer o self-assessment da empresa, Quick Start Guides, enfim, tem aqui o mapping relativamente a outras referências, profiles, vídeos, enfim, tem aqui imensos recursos interessantíssimos. Cá está, por exemplo, este documento, que é um PDF em que o Govern foi agora aqui introduzido, e temos aqui o Recovery, Identify, Protect, Detect, Respond, todos estes pontos, e depois isto é um documento relativamente extenso que vale a pena consultar. Continuando aqui para o CIS, Center for, perdão, apareceu-me aqui peço desculpa, queria tirar daqui o outro que meteu-se o controle aqui ok, já tenho. O controle aqui do Teams meteu-se aqui ao barulho. Center for Internet Security. O CIS é também um site muito interessante de consultar. Tem muitos recursos gratuitos também. Eu, aos alunos na segurança da informação, até inclusive fazem trabalhos práticos sobre estes CIS Controls. Nos CIS Controls, a versão 8.1, que já inclui Govern, podem descarregá-la. A descarga, se carregarem no botão, é só preencherem aqui portanto, os dados e imediatamente recebem por correio eletrónico o documento que tenho aqui exemplificado com os CIS Controls. Os Quick Wins são os primeiros 6 que estão aqui, que são exatamente para o NIS 2, isto até ao 6, e depois, obviamente, para empresas de maior dimensão,
continuamos com os controles sucessivos, eu não vou estar a lê-los porque não tenho tempo, até ao 16 para média dimensão e até ao 18 para dimensão, portanto, maior, com entidades essenciais. Isto depois, temos aqui 146 páginas, portanto, como imaginam, todos estes controles estão perfeitamente tipificados. Alguns sites que eu referi também de ferramentas, o Monarch de Luxemburgo, em que pode ser descarregado aqui. Atenção que isto normalmente funciona melhor em Macs e, por exemplo, em containers, por exemplo, tem aqui instalação para esse efeito e, portanto, é seguir os passos que aqui estão depois referenciados quando nós fazemos a descarga, e temos aqui também alguns links e depois, claro, documentation, download, training, publications, temos aqui toda a informação da ferramenta, sem publicidade. ENISA, muito importante, European Union Agency for Cybersecurity, é uma entidade essencial e vale a pena pesquisar aqui a informação que contém, que é extremamente extensa, e eu só punha aqui, portanto, chamava a atenção de que o que nos poderá interessar mais é tópicos relacionados com national e EU authorities e o private sector. Citizens é mais para a awareness dos cidadãos e, portanto, os tópicos que estão aqui nas primeiras duas colunas são mais interessantes. UNIST, no RMF, que também tem aqui uma série de ferramentas que podem ser utilizadas. Permitam-me só mostrar duas ferramentas com o Excel. Para isso, vou só aqui selecionar o Excel para mostrar as ferramentas. Só um momento, por favor. Em particular, o CSF em primeiro lugar. E o Zoom, que é muito mais rápido. Vamos cá então partilhar aqui suas limitações. É um bocadinho. Eu também tenho aqui muitas aplicações abertas e, portanto, isto torna-se um bocadinho mais lento, peço desculpa, mas este é o CSF do NIST. Suponho que já têm isto visível, portanto, fundamentalmente tem aqui a descrição das colunas e depois tem aqui o Current and Target Profile, em que tem aqui imensos descritores que podem percorrer caracterizados. Isto é a parte do government, e depois passamos aqui por Identify e, como veem, está tipificado com um pormenor imenso, e temos aqui depois caixas para classificar a empresa nas diversas dimensões que aqui estão tipificadas. Portanto, este é no caso do CSF. E, por último, porque já estou muito limitado de tempo, vou só mostrar o exemplo do SysControls 8.1, só para verificarem que também tem aqui um self-assessment muito interessante que podem utilizar, que é descargável no site do CIS. Maroto aqui está a demorar um bocadinho mais do que eu estava à espera. Peço desculpa. Vamos lá ver se não passo imediatamente para o Q&A, porque a partilha está aqui um bocadinho lenta. Ok. SysControls, suponho que agora já está. Portanto, tem aqui a introdução, recursos importantes, versões. O que interessa é esta parte de SysControls, em que tem aqui a possibilidade, recordam-se do IG1, IG2 e IG3, em que isto vai até aos 6, isto vai até aos 16, isto vai até aos 18, em que nós temos aqui toda a série de, por exemplo, dispositivos,
Identify, com o detalhe do controle de inventários e assets da empresa e por aí fora, data protection, enfim, como veem, isto é extremamente completo e tem aqui depois uma série de caixas que se podem preencher, caracterizando a entidade em pormenor para podermos então tipificar e fazer o alinhamento com NIS2. Portanto, temos aqui uma série de ferramentas gratuitas que me permitem fazer isso. Entretanto, eu passaria rapidamente para algumas questões. Permitam-me então apresentar aqui algumas questões que são aquelas questões que poderão ser mais típicas aparecerem depois de nós termos falado destes pontos. Tenho um quarto de hora, portanto vou tentar ser rápido. Peço desculpa, só enquanto está aqui a partilha a ativar, que é a parte que me deixa aqui um bocadinho envergonhado com o Teams, por isso é que eu utilizo menos do que gostaria. Suponho que agora já está disponível. E para esta sessão, iria então só apresentar algumas questões que possam eventualmente surgir assim rapidamente relacionadas com o que nós acabamos de ver. Relativamente às 10 medidas, portanto, às 10 medidas do artigo 27, aplicam-se da mesma forma uma PME a 50 pessoas e um banco de 5 mil, e já falei disto. As 10 medidas aplicam-se a todas as entidades, mas é proporcional, sendo que as PMEs podem ter um registro mais simples e, portanto, uma MFA, um backup simples e um Excel com C-Service externo, enfim, servem perfeitamente. As entidades essenciais têm que haver mais exigência. O que não muda, todos têm que cumprir e a documentação e evidência de implementação é sempre necessária e o MFA em acessos privilegiados, mas com proporção. Outra questão, análise de riscos. Interna ou consultora? Tem que ser feita por uma consultora externa? Nem sempre. A lei não exige isso, desde que haja know-how dentro da empresa. E, portanto, o slide está disponível, como está a ser gravado esta apresentação, não vale a pena estar aqui a ler todos estes pontos. Estão aqui as ferramentas gratuitas que servem para fazer também a análise internamente, desde que haja um mínimo know-how e justificado, é perfeitamente adequado. CSERT, custos e como escolher. O CSERT próprio é obrigatório ou quando custa um externo e como escolhemos. O externo é explicitamente aceito, não é necessário que seja interno, portanto não é preciso ter know-how interno. Isto 20k a 40k por ano poderão ser suficientes, mas isto depende do que é que se quer fazer. O serviço avançado é mais caro e o Security Operations Center gerido completo é ainda mais caro. A seleção pelo CNCS e a NISA e o SLA é sempre importante quando se faz um acordo deste género com a entidade, porque Service Level Agreement define aquilo que tem que ser cumprido. Backups da cloud contam como offline, já vimos isto. Se forem backups que, portanto, não são passíveis de serem apagados, portanto, que são perenes, pelo menos durante algum tempo. Atenção que na cloud, nas ferramentas que referi, há um limite temporal em que há a garantia de que os backups são imutáveis. Não é eterno e, portanto, tem que ver quais são as condições antes de contratar, porque podem pensar, enfim, estão lá durante um ano ou dois, não estão. Há normalmente alguns meses de garantia e isso depende das entidades. E, portanto, ter esse cuidado e seguir, portanto, essa linha de raciocínio quando se pensa em backups da cloud. Outra questão que se pode colocar agora a nível de notificação, mais algumas questões. Incidente às 18 horas de sexta, o que fazer?
bom 18 horas de sexta, o prazo de 24 horas é muito curto. Se descobrirmos o incidente às 18 horas de sexta, tem que se cumprir o prazo de 24 horas, a partir do momento que há conhecimento, independentemente da altura, nem que seja de madrugada. Portanto, às 18 horas de sábado vai ter que haver uma notificação, ainda com pouco conhecimento de causa, não interessa, mas a notificação tem que existir. E depois, às 72 horas, e há o mês que já vimos anteriormente. Mas 24 horas é para cumprir com primeira notificação. Como decidiste notificar? Como decidimos se é significativo o incidente? Definido por impacto, não por tipo ou técnica de ataque. Há aqui uma checklist rápida. Alguma destas situações ocorreu: perturbação operacional grave nos serviços essenciais, perdas financeiras significativas, dano considerável de terceiros, vulnerabilidades dia zero. Dia zero significa que a vulnerabilidade nunca tinha sido encontrada anteriormente, pelo menos tínhamos conhecimento de impacto transfronteiriço. Isto, alguma delas é verdadeira, é então significativo. Na dúvida, notificar. Phishing bloqueado, malware isolado, downtime menor que 2 horas por erro, não vale a pena notificar. Isso são situações internas que não criaram problemas sérios. Notificação dupla se existirem dados que têm exigências de confidencialidade. A notificação ao CNPD é essencial, além do CNCS. São entidades independentes e a notificação de um não serve para notificar o outro. Aliás, as coimas do CNPD são superiores ao CNCS em situações de comprometimento de dados confidenciais. E, portanto, atenção a este pormenor. Os canais são independentes e, portanto, temos aqui os dois canais que têm que ser notificados se os dados estiverem também abrangidos pela Comissão de Dados. Roadmap relacionado com as implementações de entidades de certificação. Já temos ISO 27001. Estamos automaticamente em conformidade com a NIS 2. É um ponto de partida, não é totalmente alinhado, porque há ali alguns pontos que não estão cobertos, mas mais de 80%, ou perto de 80%, a NIS 2 está alinhado. E, portanto, isto pode, com um gap analysis que não, 2 a 3 semanas, que não é muito longo, pode permitir que rapidamente se possam fazer também a análise do NIS 2 e o registro do NIS 2 com toda a documentação que é necessário criar. E portanto, é interessante se já existir esta certificação, obviamente. Com 30K, onde focar primeiro? 30K não é um grande orçamento para este efeito e, portanto, quick wins de maior impacto e nas obrigações incontornáveis, isto é talvez a prioridade. Custo zero ao mínimo, 1 a 4 semanas, MFA, designar ponto de contacto 24/7, inventário de ativos críticos, isto, custo zero em princípio. Atenção ao ponto de contacto 24/7, são 24/7 mesmo, não pode haver atrasos. Nem que isto implique uma contratação de entidade externa que garante este serviço. Com 30K, em 6 meses, até 6 meses, backups 321, formação de awareness, mais simulação de phishing para verificação e diminuição dos cliques em malware e em phishing em particular, e contrato CSERT externo básico, por exemplo, atiram-nos para valores à volta dos 30K ou um bocadinho mais, mas 30K bem aplicados podem nos garantir mais ou menos 80% de proteção logo ao arranque, o que não é desinteressante. Creio que vou conseguir cobrir os slides todos. Como convencer o Conselho de Administração a aprovar? Alguns argumentos. Coima 10 milhões mais custo de incidente 5 milhões versus investimento 100K, ROI igual a prevenir um incidente, vê-se perfeitamente a diferença, mas mais do que isso, a responsabilidade pessoal. A responsabilidade pessoal, as coimas até 500K para cada membro do CA, e competitividade. Os clientes exigem evidências de NIS 2 para contratos, é diferenciador comercial, e
custo de reputação, caso haja um incidente, que é extremamente complicado recuperar. É muito difícil criar uma boa reputação, é muito fácil perdê-la. E, portanto, um incidente pode ser comprometedor para a empresa no futuro. Como apresentar ao CA, HAP análise com risco atual, plano faseado com ROI, ata de aprovação formal, e há alguns casos de referência só para exemplificar e arranjar mais alguns argumentos. Os ataques, de facto, e a ofensiva, o artigo 27, o 27º, ainda é suficiente. Mas, obviamente, há uma evolução muito rápida e, portanto, nós temos aqui, pelo menos, podemos considerar o 27 como o mínimo legal. A IA ofensiva justifica ir além, se possível, desse mínimo. Porque há mais velocidade nos ataques, há phishing mais perfeito. E os exemplos que foram, portanto, descritos evidenciam isso. Portanto, o que adicionar, eventualmente, endpoint detection and response, com análise comportamental, patches críticos em menos de 7 dias em vez dos 30, simulações de phishing mensais, threat intelligence subscriptions, enfim, reforçar, se possível, e se houver orçamento para isso, as defesas é importante. Muitas vezes as empresas têm orçamento inicial de implementação, portanto, o CAPEX ou OPEX às vezes é mais complicado. E é aquele que nestas situações interessa garantir, que é a melhoria contínua e licenças que muitas vezes têm que ser atualizadas, etc, etc, etc. Portanto, a parte operacional é fundamental garantir-se também. Contratamos um CISO-CERN, o CA deixa de ser responsável pelas decisões de cibersegurança, não é? Não deixa. Já vimos isso e já vimos mais do que uma vez. O CA continua a ser totalmente responsável. Aliás, na segurança de informação já há mais de uma década, como referi na primeira semana, top-down approach é a única que funciona. Isto de ser a informática a decidir quais são as medidas de segurança já não funciona há muitos anos. Ou há decisões a partir do topo, ou elas não funcionam de todo. Portanto, estão aqui algumas indicações do que é que o CA tem que fazer, e a participação em informação é uma delas. Sendo que o artigo 63 pune falhas graves, como não adotar medidas de gestão de riscos, e outras que aqui estão descritas. Eu tenho que avançar, mas estou praticamente no final. E este final é 3 ações para esta semana. Se possível, ativar o MFA em todos os acessos críticos, Virtual Private Networks, contas admin, cloud, tem custo zero. A custo zero, exceto o trabalho que a pessoa tem e o tempo que despende a fazer isto, mas isso é outra coisa. Verificar testes e verificar e testar backups. Testar backups, por favor. Tenham em atenção o teste, porque até em avaliações, nós muitas vezes, quando temos estas atividades também, às vezes há submissões que, se não são verificadas imediatamente por quem submete, aparecem com 0 bytes. Portanto, isto é muito comum e os backups, no caso de segurança, são fundamentais. Verificar que estão em conformidade, confirmar que o restore funciona bem. Agendar reunião com o Conselho de Administração para a aprovação formal do plano e com ata associada. Isto era o que se me oferecia dizer, e espero que tenha coberto pelo menos algumas questões que possam surgir no imediato. Outras questões que tenham, como disse o professor João Marreiros, terei todo o gosto em responder offline, porque já estamos em cima do tempo. Portanto, sem mais demoras, passaria a palavra ao professor João Marreiros para dar continuidade e encerramento. Muito obrigado. Ok.
Eu é que agradeço, em nome da Academia, agradeço a todos os que estiveram presentes e aos participantes, e ao professor, não só a partilha do conhecimento, mas a capacidade e o esforço que teve de fazer, certamente, para conseguir compactar toda esta. Porque efetivamente não houve, não houve nenhum slide de menor importância ou nenhuma informação supérflua, foi tudo muito, é denso, mas é tudo de realmente muita importância e teve que ser, acredito, um esforço muito grande de condensação da informação para conseguir aqui neste espaço de tempo. Muito obrigado, professor, mais uma vez, pela disponibilidade e pela sua capacidade aqui e de manter, ainda assim, com toda essa necessidade de manter aqui um ritmo, uma cadência que nos manteve atentos a todos. Okay? Muito obrigado. Como o professor acabou de dizer, como tínhamos referido no início, qualquer dúvida que tenham, coloquem-na, por favor. Não tenham qualquer tipo de problemas. Se não houver outras dúvidas, de qualquer das formas, estas questões que o professor já tinha preparado farão parte daquilo que faz parte aqui da gravação, poderão sempre ser acedidas e a qualquer momento que seja necessário. Esta gravação está junto com as outras no site da Academia e, portanto, resta-me aqui convidar-vos a todos para estarem presentes na próxima semana, onde estaremos novamente aqui com mais uma sessão. Temos aqui já agora, não sei se o professor está a ver, mas tenho aqui, só para partilhar aqui, da parte do Luís Nicolau, que nos está aqui a assistir, para agradecer por esta sessão e a apontar a boa visão dos requisitos do DL 125 e das prioridades de implementação que podem ser seguidas. Obrigado. Portanto, como dizia, na próxima semana teremos connosco o professor João Barbas. O professor João Barbas, para além de professor, tem uma intensa atividade no Instituto da Defesa Nacional e em várias formações, é responsável, inclusive, várias formações na área do Exército, naquilo que tem a ver com cibersegurança, ciberresiliência, governance, e, portanto, tem um amplo conhecimento e amplo trabalho desenvolvido nessa área e vai focar-se especificamente na parte da ciberresiliência e da governança dentro das organizações, naturalmente, com algum enfoque também para que são as cadeias logísticas. Pronto, aproveito já agora, o Carlos Batista também aqui agradece a excelente apresentação e tem aqui uma questão que ele levantou e já agora poderíamos encerrar, se não houver, entretanto, mais nenhuma, nas perguntas e respostas, e que poderíamos, se calhar, só abordar, visto que temos aqui muito mais gente também. Refere-se à tecnologia do género digital para assegurar a resiliência de fluxos de informação em operações logísticas. Portanto, na sua opinião, quais seriam os principais aspectos a calcular do ponto de vista da segurança para que este tipo de solução não seja explorada e daí advenha um efeito contrário? Penso que, não sei se poderemos conseguir responder aqui ou se preferia depois preparar uma resposta mais completa, professor Pedro. Eu gostaria de desenvolver, porque há aqui uns pontos que gostaria de detalhar. Se o Carlos concordar, eu faria uma exposição um bocadinho mais, porque estamos aqui em cima do tempo sim. Pode ser. Eu gosto de responder estas questões com algum detalhe. Depois encaminho quer para o Carlos, quer para o Luís Nicolau, pode ser uma dúvida também que surge e então encaminharei para todos os presentes para ter interesse a resposta. Okay? Pronto. Mais uma vez, obrigado e um bom resto de noite, professor. Mais uma vez, agradecimento em nome da Academia e até para a semana. Obrigado a todos. Obrigado.